Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 2. Nós temos compartilhado sobre o eterno propósito de Deus em Cristo e temos considerado alguns versos, pensamentos, chaves de Paulo nessa epístola, né? Capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu vou só passar por alto para chegar onde a gente tem que chegar. Do 1 ao 5, ele fala que esteve entre aquela cidade de Corinto e o assunto que ele foi pregar ali foi o testemunho de Deus. Ele não foi anunciar outra coisa, ele foi anunciar o testemunho do Senhor. O que Deus fala de si, o que Deus fala do seu Filho, o que Deus fala sobre o seu propósito. E a gente vê que a obra de Deus é em Cristo. E ele não foi com ostentação de palavras, com vã sabedoria, com filosofia, ainda que era um homem sábio, capaz, mas ele ignorou tudo isso para que a fé dos irmãos não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Então diz que ele fez demonstração de espírito e de poder. Não queria que a fé dele se apoiasse em outra coisa a não ser na própria palavra e na pessoa do Senhor. E aí do 6 em diante, ele fala da natureza dessa sabedoria, que ela não é terrena. Essa natureza é celestial. Porque se fosse terrena, disse ele, os poderosos desse mundo não teriam crucificado o Senhor. Mas eles não entenderam a vinda de Jesus, eles não entenderam o propósito de Deus, e achando-se sábio, passaram-se por loucos. Então Paulo está dizendo que a sabedoria de Deus realmente é loucura para a mente natural, para o homem natural. E vem mostrando então que Deus preparou coisas sublimes. Verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer que o amor ao Senhor é uma chave importante para entendermos o que está no seu coração. Muito interessante que começa o livro de Gênesis dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas não explica como ele criou, só diz que ele criou. E lá em Hebreus nós vemos que ele criou do nada pela palavra do seu poder e chamou as coisas à existência a partir do nada. A sua palavra é criativa e a criação é o milagre da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro para você deduzir-o logicamente como se fosse um livro científico, acadêmico. Não é. Não é um livro de fórmula. Ele é um livro de relacionamento. Ele é um livro que revela Deus querendo habitar e ter comunhão com o homem. Então você não começa lendo a Bíblia tentando entendê-la logicamente, mas você começa a Bíblia encontrando Deus querendo ter comunhão. É muito impressionante. E se você volta o seu coração para ter comunhão, aí você pode entender a Bíblia cientificamente. Porque Deus é um Deus que não deixa a desejar em nada. Você vai encontrar resposta na Bíblia para qualquer coisa. Mas se você não ama Deus, a Bíblia é loucura para você. Ela é um livro fechado. Então Paulo está dizendo que enquanto o homem não compreendeu a sabedoria de Deus, porque se tivesse compreendido não teria crucificado, por outro lado ele mostra que Deus reservou aquilo que jamais pode penetrar no coração do homem, nem subir o seu coração, nem a sua mente, nem os seus olhos jamais vão ver. Ele reservou para aqueles que o amam. Não são para aqueles que são sábios, os doutores, e nem tampouco Deus faz acepção de pessoas. A Bíblia também não é um livro para tolos, né? Não, a Bíblia é um livro para aqueles que amam ao Senhor.
Certa vez, Jesus enviou os seus discípulos, na primeira vez, e quando eles voltaram, ele falou: Senhor, no teu nome até os demônios nos sujeitam. E Jesus falou o seguinte, que eles não deveriam se alegrar tanto por isso, mas deveriam se alegrar porque o nome deles estava escrito no livro da vida. E então ele se volta à oração ao Pai e fala: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Você percebe? A Bíblia é um livro de revelação. Sem revelação temos loucura, cegueira, incredulidade, seremos céticos. Temos que ter amor a Deus, e quando nos achegamos porque amamos a Deus, o Salmo diz: o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, Deus então revela os seus segredos. Que coisa maravilhosa, né? Não é pelo muito esforço, a lógica, a capacitação natural do homem. A chave está no amor e no temor a Deus. O princípio da sabedoria, quem lembra o que é? Está lá em Provérbios. Salomão falou: o temor do Senhor é o princípio. E Provérbio também diz assim, ó: vinda a arrogância, virá também a ruína. Né? Porque Deus resiste ao soberbo, disse Tiago, e dá graça aos humildes. Então, Deus requer de nós o quê? Amor a Ele. Um coração que quer conhecê-lo, obedecê-lo, compreender a sua palavra, não para ter conhecimento em si, não para estar cheio de sabedoria, mas procurar na palavra conhecer a pessoa do Senhor. Porque, segundo Paulo diz aos Coríntios, Cristo é a sabedoria de Deus. Se você conhece Cristo, você é sábio. Ah, mas se você não conhece Cristo, você não é sábio aos olhos de Deus. Por isso que ele diz que os sábios se tornaram loucos. Porque sabedoria, santificação, justificação, redenção é uma pessoa, é Cristo. Amém? Amém. Cristo é a sabedoria de Deus. Então vamos prosseguir. O verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Como que Deus revelou? Pelo Espírito. Então, irmãos, Deus revela. Não é especulação humana, é revelação pela palavra. Não quer dizer que o homem tem que anular sua mente. Não. Deus quer que o homem use a mente. Mas a mente tem que vir em segundo plano. O coração, o amor, a dependência do Espírito Santo em primeiro. E à medida que a luz de Deus brilha, a mente interpreta o que a luz de Deus está brilhando dentro de você. Já aconteceu de você estar dormindo e alguém chega e acende a luz? Aí dá aquele ofusca, aí você não entende nada que está acontecendo. Daqui a pouco você vai olhando e vê quem é, se está mexendo. Você depois passa a raciocinar. É mais ou menos isso. A luz atinge o teu espírito. E depois a mente iluminada pelo Espírito Santo passa a processar o que o Espírito Santo está fazendo. Mas sem a luz de Deus, temos cegueira espiritual, trevas, não temos iluminação. Quando Paulo está em Atenas, lá em Atos 17, diz que ele vai para o Areópago e ele começa a pregar a palavra, ele vê um altar ali ao Deus desconhecido, ele fala: o Deus que vocês adoram, cultuam sem conhecer, é esse que eu anuncio. Que interessante, ele pegou vários monumentos, Deus X, Deus Y, que eram centenas, né? E encontrou um altar a um Deus desconhecido. Diz a história que um dia teve um profeta ali.
pelo Deus vivo, e Deus operou uma grande obra naquele lugar. Então edificaram um monumento ao Deus desconhecido, que é o Deus que Paulo servia. Ele falou: o Deus que vocês servem sem conhecer é esse que eu anuncio. Aí ele começa a falar: o Deus que fez os céus e a terra, ele não habita em templo feito por mão de homens, nem pode ser servido por mão de homem algum. Pelo contrário, foi ele que fez todas as coisas, né? Não tem a forma de qualquer objeto da natureza. Ele é o dono do ouro e da prata. Diz que ele demarcou os tempos e as estações, e demarcou até os limites das nações, como tem hoje o Brasil, o Japão e tantos. Foi Deus que demarcou os limites, né? Para que os homens pudessem buscar a Deus. Diz que ele não vai levar em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todo homem que se arrependa, porque tem elegido um varão que há de julgar os vivos e os mortos, que é Jesus Cristo. Mas ele diz que o homem pudesse buscar a Deus, e ele fala que os filósofos daquela época, que ali era a cultura da Grécia, né? Ali era o palco da filosofia dos gregos, da cultura, né? Da filosofia. Falou assim: vocês estão tateando como no escuro, tentando ver se pode encontrar a Deus. Como um homem que às vezes dorme num lugar, ou até mesmo em casa, aquele sono profundo, daqui a pouco ele levanta, tudo escuro, e vai quase dando cabeçada nas paredes. Assim eram os filósofos. E Paulo fala agora: a luz chegou. Aí está. Ele é o Criador. Então Deus revela pela sua palavra, pelo Espírito Santo, né? E ele agora segue dizendo: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Por favor, amados irmãos, olhe essa palavra. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você está vendo o que Paulo está falando? O verso anterior diz que Deus revela pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você creu em Jesus? Você o recebeu como seu Salvador? Você tem o Espírito de Deus dentro de você? Se você tem o Espírito de Deus dentro de você, não é apenas para nos regenerar, não é apenas para nos salvar que Deus nos deu o seu Espírito. Não é apenas para nos dar dons para a gente poder servir a Ele. Deus também nos deu o seu Espírito para conhecermos as suas profundezas. E às vezes nós ficamos na periferia. Nós nos contentamos com salvação e com os dons do Espírito Santo. Mas imagine como uma escada que você tem que subir. Lembra que Deus mostrou a sua casa a Jacó numa visão? Está lá em Gênesis 28. E o que ele viu? Uma escada que ligava os céus com a terra. Está lembrado disso? Os anjos subiam e desciam. Não diz que os anjos desciam e subiam, mas diz que subia e descia. Porque Deus abriu uma porta na terra e os anjos vieram para a terra. E agora Deus quer comunhão entre a terra e o céu. Mas você tem uma escada. O primeiro degrau, digamos, salvação. Já pensou? E se não conhecermos a palavra, nós vamos ser salvos pela graça de Deus e achar que atingimos uma grande coisa. Não. Salvação não é o propósito final de Deus. Salvação é um meio para Deus trazer o homem de volta ao seu propósito. Percebe? Nós perdemos o caminho. E Jesus falou: eu sou o caminho. E quando você encontra Jesus, tem uma escada que liga até o céu. Encontrou Jesus, subiu o primeiro degrau. Você está salvo pela graça. Agora temos que caminhar. Temos que avançar. Quando você chega no livro de João, lá no primeiro capítulo, você encontra o Senhor falando com Natanael. Natanael crê no Senhor, porque Jesus falou que viu Natanael sentado embaixo de uma figueira. Falei: porque eu falei isso, você creu? Coisas maiores você vai ver. Você vai ver em verdade, os céus abertos, né? Os céus abertos ante o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo. Quer dizer, é o cumprimento da visão de Jacó.
Jesus é a porta no meio das trevas, que quando você encontra Ele, você tem luz e você tem agora acesso livre ao trono da graça de Deus. Você pode subir. Ele falou, eu sou a porta, quem entrar por mim vai achar pastagem. Pode entrar e sair tranquilo. Nós podemos estar com os pés na terra e assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque encontramos essa escada, encontramos o Senhor. Mas agora, irmãos, nós temos que avançar. Amém? Precisamos da palavra, precisamos do Espírito, porque senão nós vamos ficar no primeiro degrau e não vamos cooperar com o propósito de Deus. Mas agora Paulo está dizendo que ninguém conhece as coisas do homem, o verso 11, senão, o que diz a sua Bíblia? Veja bem, ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Mas irmãos, nós nos conhecemos? Seja sincero com você. Você se conhece? Não. Aí entra uma questão. Depois que o homem caiu, seu espírito morreu. A Bíblia fala isso, que estávamos mortos em pecados e delitos. Como é que Paulo pode falar para pessoas que estão vivas que eles estão mortos? Está falando dessa morte espiritual. O livro de Gênesis diz, capítulo 6, não contenderá o Espírito de Deus para sempre com o homem, porque o homem é carne. Ou seja, o homem pecou e entrou a morte, seu espírito morreu e agora ele passou a ser governado pela carne. Sua alma está debaixo do domínio da carne. Você imagina isso? Alguém pode ler Romanos 5,12? Mas depois nós vamos voltar aqui ao texto que nós estamos. Mas vamos abrir em Romanos capítulo 5, o verso 12. Pode? Lê bem alto, por favor. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ok, você está vendo? Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passou a reinar sobre todos os homens, assim como o pecado. Que coisa terrível. Como Paulo pode falar, ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, e isso é verdade. Só que, vamos no livro de Provérbios, lá no final de Provérbios, acho que é o capítulo... Não tão no final, acho que é o capítulo 20. Capítulo 20 de Provérbios, verso 27. Provérbio 20, 27. O espírito do homem é... O que diz a Bíblia? A lâmpada do Senhor. Está vendo? O que mais? A qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Por favor, apaga a luz aí. O primeiro de cima. O primeiro. Aí. Olha aí, irmãos. Esse é o espírito do homem depois do pecado. Se apagar a outra lá e a outra lá de fora, o que nós vamos enxergar? Se falar que tem uma barata aqui na sala, hein? Como é que vai ser? Pode acender, Cátia, obrigado. Você está vendo, irmãos? Paulo está dizendo que ninguém conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Porém, o espírito do homem amorteceu, ou está morto, a menos que ele nasça de novo. Agora, até que o Espírito Santo entre no homem, o homem está em trevas, o homem está morto, o homem está em prisões, o homem está em cegueira. Ele precisa da regeneração, ele precisa da luz. Como está lá em Gênesis, disse Deus, haja luz
nós precisamos também que Deus traga luz para dentro de nós. Senão jamais poderemos compreender a Deus. Então o espírito do homem é a lâmpada, né? Você vê que a lâmpada está conectada à energia pelos fios. Aí você liga o interruptor. Jesus é a luz. E ele também fala: vós sois luzes e sal da terra. Vós sois a luz. Quando? Quando nós estamos ligados a ele pelo Espírito. Na hora que você crê, ligou o interruptor. Aí você tem luz dentro de você. Mas o homem mesmo não tem luz. Ok, irmãos? Vamos ler Efésios 2 também, verso 1. Botaram uma aguinha aqui geladinha. Por favor. A Bíblia fala: a alma do homem tem uma ligação espiritual. Que Bíblia você está usando? Ligação pessoal. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. É porque tem teólogos que eles são dicotomistas. Eles creem que alma e espírito é a mesma coisa. Entendeu? Então algumas versões da Bíblia às vezes não são tão fiel quanto a original, né? Entendeu? A maioria é espírito. A maioria é espírito. É. O espírito, se você acompanhar o pensamento de toda a Bíblia, ele é a lâmpada do Senhor. Podemos ler então? Mas não precisa queimar a Bíblia não, tá? É só um ajuste. Aí tá assim, mas tem outras passagens que a minha tá pior do que a sua. Temos que ir procurando conhecer um pouquinho as versões para... Como é uma reunião de estudo, nós podemos falar isso, né? Ninguém se escandaliza. Ok. Efésios 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1 em diante. Quer ler? Pode ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem, este mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha, pode continuar. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Você está vendo, irmãos? Todos estávamos mortos, seguindo o príncipe da potestade do ar. Estávamos em pecado, estávamos em trevas. Tem um texto em Coríntios que Paulo disse: assim como Deus disse, haja luz, ele também falou para nós, haja luz. Ele iluminou o nosso espírito e trouxe luz. Mas agora Paulo, voltando ao texto lá de Coríntios, está dizendo que ninguém conhece as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está. Mas se nós não tivermos a luz do Senhor, seremos uma lâmpada queimada. Para que serve uma lâmpada queimada, irmãos? Você tira e joga fora e troca ela. E disse o profeta: eu vou dar um espírito novo para vocês. Tirar esse coração de pedra, vou dar um coração de carne, e vou colocar meu espírito dentro de vocês, e vou escrever minhas leis dentro de vocês. Vocês são uma lâmpada queimada. Está entendendo, irmãos? Vamos um pouquinho mais. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. É importante tocar nisso, porque essa são chaves para entendermos o Senhor, né? Capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o homem é formado segundo esse texto?
espírito, alma e corpo. Deus formou o homem do pó da terra. Esse é o corpo do homem, tá certo? Depois que Deus formou, Ele soprou o fôlego de vida dentro do homem, tá certo? Então, esse fôlego de vida é que gerou o espírito do homem. E quando o espírito do homem é formado, aí você tem a alma. A alma é a união entre o espírito e o corpo do homem. Tiago diz que o corpo sem o espírito está morto. Está no livro de Tiago. O corpo sem o espírito está morto. Então o homem foi feito espírito, alma e corpo. Como o corpo veio da terra, e a terra é natural, material, com os sentidos que Deus dotou o homem, você pode tocar nesse mundo natural, né? Por exemplo, você está me ouvindo, você tem audição, não é isso? Você pode tocar, ó, com o olho fechado, você sabe em que você está tocando, porque você tem faculdades naturais. Você tem tato, paladar, audição, não é isso? Por outro lado, você tem isso no seu corpo para contatar esse mundo físico, porque o corpo vem do pó da terra, então você tem condição de conhecer esse mundo terreno, esse mundo material. Mas o espírito veio da onde? O espírito veio de Deus. Então como é que você vai contatar a Deus, tocar em Deus, conhecer a Deus? Através do seu corpo ou através do seu espírito? Através do espírito, porque ele veio de Deus. Assim como o seu corpo está cheio de faculdades e órgãos que você pode tocar o mundo natural, o seu espírito também tem. E você pode conhecer a Deus pelo seu espírito. Por isso, quando Jesus está discutindo, conversando com a mulher samaritana, aí ela fala assim: eu estou vendo que você é profeta. Os nossos pais adoraram aqui no monte e vocês falam que é lá em Jerusalém, lá no templo. Aí Jesus dá uma resposta para aquela mulher samaritana. Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Mulher, crede-me que vem a hora e já chegou. Não é isso? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus como? Por quê? Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem no original, aquela palavra espírito, em verdade, ali é espírito humano. Deus quer ressuscitar, vivificar o espírito do homem, para que pelo Espírito Santo o homem possa voltar a ter comunhão com Deus. Porque depois que ele pecou, como disse Efésios 2, o homem estava morto em pecados e delitos. Percebe, irmãos? Tem que adorar a Deus em espírito. E a ideia de adorar ali é servir, é se relacionar, é conhecer. Vamos ver isso, Romanos capítulo 1, verso 9. Romanos 1, verso 9. Quem achou e quiser ler bem alto, 1:9 de Romanos. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de que, como insensavelmente faço menção de vós. Ok. Porque Deus, a quem sirvo no Evangelho do seu Filho, em meu espírito. Duas coisas, irmãos. Você não pode servir a Deus fora do Evangelho. Cuidado com a sua opinião, com a sua cabeça, com o que você acha. Tá certo? Que a gente acha um bocado de coisa. Mas Paulo falou lá em Gálatas, lá, ó, se alguém aparecer entre vocês, pregar um evangelho que vá além do que eu já preguei, é maldição. E aos Coríntios ele fala que não pode ir além do que está escrito. Satanás é expert nisso. Ele sempre quer trazer um pouquinho mais ou tirar um pouquinho menos.
ô dona Eva, foi assim mesmo que Deus falou? Não, ela falou assim, mas também falou para nem tocar. Deus não falou isso. Ele conseguiu levar a Eva a ir um pouco além, e aí já complicou tudo. Nós temos que servir a Deus no Evangelho. Amém? O Evangelho de Cristo de acordo com a palavra. Porque muitas das vezes o Evangelho que nós temos ouvido hoje não é às vezes o Evangelho de Deus. É um outro Evangelho. E nós temos que voltar para considerar. Amém? Amém? Sirva a Deus no Evangelho e em meu... Por que em meu espírito? Porque assim como você se relaciona com o mundo físico, com o seu corpo, não é isso? Você só pode se relacionar com Deus com o seu espírito. Então o Espírito Santo vem habitar dentro de você pelo seu espírito, ou une-se com o seu espírito, porque você creu no Evangelho e agora você pode servir a Deus. Tem mais uma passagem, 1 Coríntios 6, 17. Vamos ler o 15, só para pegar o contexto. 1 Coríntios 6, 15, eu vou ler aqui. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma-se um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Está vendo? Quando Nicodemos veio até o Senhor, nós sabemos que tu és mestre, né? Ninguém pode fazer as obras que tu faz se Deus não for com ele e tal. Jesus vira para Nicodemos e fala, importa que você nasça de novo. Como assim nascer de novo? Pode o homem velho voltar a entrar no ventre, ou seja, na barriga da sua mãe e nascer de novo? Falou, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. E ele não entende. Jesus fala que quem não nascer não entra. É esse nascimento espiritual. Não está falando para voltar para dentro da barriga da mãe, mas está dizendo que o espírito do homem está morto. Ele precisa crer no Evangelho, e quando ele crê, o Espírito Santo vem, vivifica, ou seja, dá vida, regenera e habita dentro do homem. O homem agora entrou no reino de Deus. Amém, irmãos? O homem é espírito, alma e corpo. O seu espírito veio de Deus, e quando o espírito entrou no corpo do homem, aí você tem a alma. Com o espírito eu tenho consciência de Deus, com o meu corpo eu tenho consciência do mundo físico. Eu me relaciono com o mundo físico. E com a minha alma eu posso ter relacionamento e ter consciência do mundo psicológico, com outras pessoas. O homem, a Bíblia chama o homem de alma. Desceu Jacó para o Egito com 76 almas ao total. Pedro pregou o Evangelho e diz a palavra que cerca de 3.000 almas creram no Senhor. Por que Deus chama o homem de alma? Porque a alma revela a identidade do homem. É o seu ego, é o seu eu. É na sua alma que você tem sentimentos, vontade e mente. Você pensa. Quando você fala eu sou, significa que você tem personalidade. Então é na sua alma que está mente, vontade e emoções. E é no espírito que nós podemos ter comunhão, intuição ou condição de perceber, contatar a Deus e adoração. Nós podemos ter comunhão com Deus. É o nosso espírito. Mas se o espírito está morto, eu tenho consciência do mundo psicológico, tenho consciência do mundo natural, mas não conheço o mundo espiritual, não vou me relacionar com Deus. O homem pode até ter relações com demônios, relacionamento com demônios, mas não com o Espírito Santo. Percebe, irmãos? Que coisa terrível. Então agora que o homem nasce de novo,
Seu espírito é vivificado, iluminado. E agora vamos voltar para o que Paulo falou em 1 Coríntios 2, porque nós vamos encontrar, já que é uma igreja em anormalidade, a igreja em Corinto, com divisões, com pecados, com problemas, Paulo está mostrando a origem dos problemas, né? 1 Coríntios 2, vamos voltar lá, verso 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Quer dizer que o espírito do homem, ele é o homem interior. Paulo usou esse termo em 2 Coríntios. Diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova. Quer dizer que o homem interior é o seu espírito. Percebe, irmãos? Por que Paulo está falando que ninguém conhece as coisas do homem senão o seu espírito? Porque ele é a parte mais íntima que processa as realidades do mundo espiritual. E é com a mente, da alma e o coração que se interpreta as coisas do espírito. Deus traz algo ao nosso espírito como um flash de luz. Por exemplo, você já experimentou algo dentro de você que você não sabia o que era? Um sentimento estranho? Tanto um peso como alegria? Você já sentiu repreensão do Senhor? Ou você já fez algo que você sentiu profunda tristeza dentro de você? Você já percebeu a disciplina do Espírito Santo dentro de você, se você é filho? Porque ele fala que tem vara para nós, assim como tem consolo quando a gente obedece e tem alegria. Você já experimentou isso? E às vezes você percebeu algo dentro de você que você não sabe explicar o que é? Ou você ia para o lugar e de repente sentiu uma coisa estranha para você não ir, mas você não sabe explicar o que aconteceu? Isso é intuição. Isso é percepção. Mas a sua mente, se ela é preguiçosa, se ela é natural, se ela não se renova, ela não interpreta esse flash de luz no seu espírito. Você está me acompanhando, irmãos? Está entendendo? Vamos ver duas passagens rápidas para entender, pelo menos tocar nisso. Uma está em 2 Coríntios 4, verso 3 e 4. Quem achou pode ler. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que está encoberto, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem que cegou o entendimento? Então, uma das obras de Satanás, qual é? Agora você acha que é só do incrédulo? Não é. Efésios 6 fala de uma batalha que nós temos, que não é contra a carne e o sangue. E lá ele fala de dardos. Lá ele fala de algumas coisas que o inimigo faz, que pode simplesmente gerar doença espiritual no homem, cegueira espiritual, até o homem cair em heresia, em misticismo, em contatos com demônios e achar que está agradando a Deus. Já pensou? Que coisa séria? Vamos ler uma outra passagem, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Quem achou, se quiser ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com entendimento, é isso. Vamos lá. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá vendo? Se a mente não é renovada, o homem continua em cegueira. Você imagina um carro possante, novo, 2010. Esse dia eu vi um comercial já de 2010. Você vê que negócio, hein? Aí alguém te dá ele de presente, mas não te dá a chave. Aí você pega uma outra chave e coloca ali. Vai funcionar? E vai disparar o alarme. Então, irmãos, provérbio diz assim: de tudo que tem que se guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração está entre alma e espírito. Satanás trabalha na mente, lançando dúvida, cegueira e tantas outras coisas até atingir o coração do homem. Você lembra de Ananias e Safira? Lembra? Lembra qual foi a pergunta de Pedro? Ananias, por que você permitiu Satanás encher o teu coração para você mentir ao Espírito Santo? É isso que ele está falando. Você deixou Satanás trabalhar na sua mente, foi trabalhando, e aquilo desceu para o teu coração, porque você aceitou. Tá vendo, irmãos? Charles Swindoll, que é um escritor maravilhoso, tem um livro dele, Eu, um Servo, Você Está Brincando, um livro antigo. Ele fala assim: você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse na sua cabeça e faça ninho e põe ovo. Então muitas vezes vem pensamentos, acusações, tendências, inclinações, né? A carne é terrível. E você vai ter que escolher. Se você se inclinar para a carne, você tem morte. E se inclinar pelo Espírito, vida e paz. Satanás atiça a sua carne para você ir ao pecado e ficar contra Deus. Porque os que andam na carne tornam-se inimigo de Deus. Foi isso que Paulo falou aos Romanos. Mas os que se inclinam pelo Espírito ou ao Espírito têm vida e paz, se tornam amigo de Deus. Então, voltando aos Coríntios, 1 Coríntios, Paulo está dizendo essas coisas, e o verso 12 diz assim, do capítulo 2: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, 1 Coríntios 2, 12, e sim o Espírito que vem de Deus. Amados irmãos, não recebemos o Espírito do mundo, de imundícia, de cegueira, de capitalismo, de materialismo. Quantas pessoas agarradas a esse mundo maligno e confessando o nome do Senhor, né? Nós estamos no mundo, mas não somos mais no mundo. E ele segue dizendo: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Senhor te deu o Espírito Santo para você conhecer gratuitamente. Agora, você tem que zelar pela sua comunhão com Deus, porque Satanás vai querer destruir o teu espírito, vai roubar a tua comunhão com Deus. Vamos ler 2 Coríntios 7, 1. Se o inimigo conseguir obstruir o teu espírito, será como você está com a caixa cheia de água, pessoas morrendo de sede, mas o registro está emperrado, fechou, enferrujou, e a água não passa. Percebe? Vamos ler 2 Coríntios 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purificar de impureza tanto da carne como do
A gente sempre fala de impureza da carne, né? Prostituição, cobiça e vai por aí afora. Mas ele aqui está falando de impureza do espírito também. E agora, hein? Sutil, né? Porque é um negócio interior, como é que você vai saber? Hã? Irmãos, nós podemos ter contato com espíritos achando que é o Espírito de Deus. Já pensou? Que sutil. Vamos um pouquinho mais, capítulo 11 de 2 Coríntios. Pode ler, quem achou, lê alto para ver se a gente grava, né? (11) verso 1 em diante. 2 Coríntios. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vós tenho empregado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Continua. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente os tolerais. Tá vendo? Obrigado, Roberto. Outro Jesus, outro evangelho e outro. Percebe, irmãos? Agora, quantas coisas se ouve em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, que está contra o evangelho, mas as pessoas creem que é de Deus e praticam e obedecem. Quantas profecias falsas, quantos ensinamentos falsos, quantas coisas, porque falta considerar a palavra de Deus. As pessoas podem estar ouvindo então do Espírito Santo, mas Não é o Espírito Santo. contar com outros. O Espírito Santo é o mesmo Espírito da palavra. E ele nunca vai contradizer a palavra. Todo ensinamento, toda profecia, toda revelação, toda aparição de anjos, irmãos, e todas as pessoas que se dizem usadas pelo Espírito Santo, que o Espírito opera através de homens, né? Eles procuram corpos, esse que é o problema. E essas coisas contradizem a autoridade da palavra, e no lugar de gerar humildade, gera arrogância, percebe? No lugar de gerar santificação, está gerando pecado. No lugar de gerar unidade entre o povo de Deus, está gerando divisão. No lugar de levar as pessoas a estar fixadas em Cristo, as pessoas começam a seguir homens. Irmãos, são fortes indícios de que nós estamos dando ouvido a um outro espírito. E a Bíblia fala isso demais. Depois você lê Timóteo 4, 3, 1 e 2 Timóteo, que diz que o Espírito Santo... vamos ler só esse versículo, e eu quero sair daqui porque quero terminar sobre o homem. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, 1 Timóteo 4, verso 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência e etc, e etc. Percebe? Está dizendo que os demônios iam usar mestres, ensinadores, e as pessoas iam seguir seus ensinos. Tem que conferir,
Tem que fazer igual os bereanos. Me mostra onde que está escrito. Vamos ver o que está escrito. Gosto muito de você, Paulo, mas aonde que está escrito? Os bereanos fizeram assim. E toda pessoa que de fato serve a Deus, ela quer que faça assim. Olha aí o que está escrito. Não se fixe em mim não, que eu também sou homem. Eu posso errar também, mas vamos estar debaixo da palavra. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler uma outra passagem sobre contaminação do Espírito. É Salmo 106, verso 32 e 33. Na verdade, poderíamos ler várias passagens, né? Mas seria delongado demais, né? Salmo 106, o verso 32 e 33. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque imitaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Está vendo o que aconteceu? Irritaram Moisés, se rebelaram, e diz a palavra que Moisés feriu a rocha 2 vezes. E sabe o que Deus fez? Moisés não vai entrar na terra. E quando Moisés foi falar, Senhor, vamos voltar a falar sobre a terra? O Senhor falou, Moisés, não me fala mais sobre isso. Lembra disso? Passagem dolorosa, difícil. Mas esse salmo aí relata algo que possivelmente não tem no relato lá no Pentateuco. Que Moisés ficou com o espírito irritado. Olha o que aconteceu, irmãos. E quando ele ficou irritado no espírito, ele feriu a rocha, que é um tipo de Cristo. Nós podemos ferir a rocha. Podemos pecar profundamente. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra, né? É isso que a Bíblia diz. Mas o inimigo trabalhou de tal maneira, usando as pessoas a tal ponto de Moisés ficar com o espírito irritado e ferir a rocha. Então precisamos zelar do nosso espírito, precisamos cultivar a comunhão com Deus. Paulo diz para a gente se exercitar na piedade, porque exercício corporal para pouco aproveita. Pode malhar, viu? Ele não diz que não aproveita para nada, não. Ele diz que para pouco aproveita. Tira a barriguinha, fica mais durinho aqui e ali, né? Dá uma ajeitada. Mas o exercício na piedade, ou seja, exercitar a nossa obediência, a obediência à palavra, ao evangelho, às boas obras e especialmente exercitar o espírito na comunhão com Deus, aí sim, irmãos. Isso para tudo é proveitoso. Amém? Amém? E às vezes nós exercitamos na carne, mas o nosso espírito, ó, nós estamos morrendo. Paulo diz, não apagueis o espírito e não entristeçais o Espírito Santo. Nós podemos apagar a lâmpada, né, do Senhor, que é o nosso espírito, quando a gente não dá ouvido ao Espírito Santo, não tem comunhão, não lê a palavra. Você já percebeu que luta que você e eu temos para ler a palavra? Tão bom ver um filme, né? Um futebol, um churrasquinho, né? A gente pode sentar ali e gastar a tarde inteira. Agora gasta 20 minutos, meia hora lendo a palavra. Tenta cultivar essa disciplina de manhã. Falar, não vou falar com ninguém enquanto não falar com Deus primeiro e meditar na palavra. Faça isso. Você vai ver o que vai acontecer. Se é que você já não vive isso. O cachorro fica contra você, as galinhas, o vizinho, o correio, vai querer fazer xixi toda hora, é dor de cabeça, é as crianças, e às vezes é esposa, e é marido, e vai por aí fora, e a cabeça, você já sai correndo fazendo coisa, quando você menos espera, você já passou o dia, à noite você está cansado, o espírito está cansado também. Quando você menos passa, já está roncando, se deixar nem banho você toma. Né, irmãos? E a gente vai matando, ó, a vida do espírito. A barriguinha está crescendo, né? Porque a gente não deixa de comer, né? Vamos concluir isso. 1 Coríntios, capítulo 2. Mas nós estamos no nosso tempo, graças a Deus.
1 Coríntios 2. Verso 13. Disso também falamos, 2,13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Como é que você vai conferir coisas espirituais com espirituais? Você quando está fazendo um arroz ou um prato, normalmente você pega a colher, põe na mão ali para prova se está salgado, se está doce, se falta, e vai botando mais sal, né? Você vai comparando. Compara texto, compara receita, você compara qualquer coisa. Agora, como é que você vai comparar coisas espirituais com coisas espirituais? Você tem que ter um bom paladar para você provar uma comida, né? Para não passar no ponto, né? Tem que ter um bom olfato para você estar batendo papo ali e não deixar o feijão queimar lá na cozinha, né? Tem gente que pode a casa quase pegar fogo e não está sentindo nada. Ou come comida já passada e mesma coisa de nada. Mas tem gente que tem um paladar bem, o outro tem um ouvido bem aguçado. Como é que você vai comparar coisas espirituais com coisas espirituais? Né? Hoje não tem tempo para a gente entrar nisso, mas você pode anotar e ver depois. João fala, 1 João 2, sobre a unção do Santo que está em nós, que nos ensina. Ela dá testemunho. Ele está falando para os filhinhos que se você tiver uma vida com o Senhor, o próprio Espírito Santo vai dar testemunho dentro de você de coisas que são de Deus e coisas que não são de Deus. E não somente isso, as coisas faladas você tem que submeter à autoridade da palavra de Deus. Tá certo? E as coisas espirituais, a palavra e o Espírito. O Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra nem a paz. Seja a paz o árbitro do Senhor no vosso interior. Se perdeu a paz com alguma coisa, irmãos, vai diante do Senhor. Não é verdade? Alguma coisa pode ser complicada, embaraçosa. E a Bíblia, João fala para não dar crédito a todo espírito. 1 João 4, 1. Mas provar para ver se os espíritos vêm de Deus. Estão lembrados disso? Porque muitos profetas têm saído pelo mundo dizendo que são de Deus e não são. E dizer eles saíram do nosso meio. Tem que provar os apóstolos, julgar as profecias, né? Provar os espíritos, julgar tudo. Está ouvindo e está orando. E está consultando aqui, não. Não pode comer tudo com farinha, não. Ver um fogo, né? Línguas estranhas, uns sinais, não quer dizer que é de Deus. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos seriam enganados. Diz que o anticristo, Satanás, o anticristo, ele vai fazer descer fogo do céu e vai enganar a muitos. E nem todos que me dizem Senhor, Senhor vai entrar no reino, não. Muitos vão me dizer naquele dia, mas em teu nome nós fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônio. Eu falei, eu não conhecia vocês. Tem que provar, irmãos. Amém? Tem que provar. Segue ele dizendo, então, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Se você não exercitar a sua vida com Deus e com a palavra, como é que você vai provar? Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Como? Deus a quem sirvo no meu Espírito, no Evangelho do seu Filho. Irmãos, é no Evangelho e no Espírito. Você está vendo aí? O homem natural aceita as coisas do Espírito? Então temos que confrontar. Porque o homem natural é o homem não regenerado. É possível que a pessoa esteja há anos no meio da igreja e nunca nasceu de novo. E nunca vai entender nada. Ela vai desconfiar da palavra. Vai questionar a palavra. Vai diminuir a palavra. Vai negar a palavra. E aqui está dizendo que as coisas espirituais lhe parecem loucura.
Porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não nasceu de novo. Se você é uma ovelha, um filho de Deus, você ouve uma palavra, você pode estar sendo repreendida. Mas dentro de você se falar, é o Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz, né, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu chamo pelo nome e elas me ouvem. Né? A ovelha, irmãos, ela pode estar até em pecado, desviada, brava, rebelde, mas quando chega alguém com a palavra e abre, pode brigar com ela e ela vai descer. É impressionante. Fala, olha, agora o bode não, cheira mal, come carniça, come lavagem, come coisa ruim, ainda dá coisa ainda, né? Eu ouvi uma vez a respeito dessa passagem, e para que reconheça a voz, para que nós reconhecemos a voz, mesmo entre nós, né? Entre marido e mulher, por exemplo, né? Você só reconhece a voz, por exemplo, no telefone, depois de uma certa intimidade. Sem essa intimidade, não é possível reconhecer a voz. Então é capaz de dizer assim: ô meu bem, tudo bem? Quem é esse? Quem é será? Né? O mal começou a namorar, por exemplo, né? Agora, depois de alguns anos de casado, bem, não vem querer me tapear, vai, eu sei que é você. Porque já tem uma intimidade. Isso. E essa falta de intimidade com Deus também gera isso, gera o não reconhecer a voz de Deus. Amém. Então, com essa intimidade, tendo essa intimidade com Deus, nós reconhecemos quando é o Espírito de Deus que está falando ou quando não é. Amém. Tendo essa intimidade. Muito bom. Sempre fazendo uma analogia. Né? Muito boa a comparação, muito bom. Mas aqui o homem natural, ele é o homem não regenerado. E segue o apóstolo. Porém, verso 15, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Dois homens, dois tipos de homens aqui. Um ele está chamando de homem natural e o outro homem. O homem natural entende as coisas do Espírito? Não. E é loucura. Mas o homem espiritual entende. E de ninguém é discernido. Vamos continuar. Porém, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós quem? O regenerado. O Filho. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podi suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, irmãos, nós temos três tipos de homens aqui. O homem natural, que é o não regenerado, que não tem o Espírito Santo. O homem espiritual, que é o que nasceu de novo e exercita a sua vida com Deus, e ele agora passa a ser guiado pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra. E o homem carnal é aquele que nasceu de novo, é filho de Deus, mas ele não é guiado pelo Espírito Santo. Ele ainda vive pelas suas emoções, pela sua mente, pelas suas sensações. Ele ainda precisa ser quebrantado. Você percebe? Então o problema da igreja em Corinto é que Paulo está chamando e está detectando que era uma igreja carnal. Eles eram santos, mas não espirituais. E porque eles não eram espirituais, eles agora passaram a cair em muitos problemas, em muitos desvios, em muitos erros e até envolvimentos espirituais que não vinham de Deus. Então, irmãos, hoje, o meu pensamento, o meu sentimento era a gente tocar nesses pontos. Temos Deus com seu propósito eterno, nos elegeu antes da fundação do mundo, seu propósito é em Cristo, o homem pecou, morreu, Deus nos salva, mas a salvação é só o estágio inicial. Agora que somos salvos, temos o Espírito Santo, mas podemos viver como carnais se ainda vivermos como se não tivéssemos o Espírito Santo e atender a carne. E aí nós vamos atrofiar o nosso espírito e vamos ficar impedidos de agradar a Deus. Então o que Deus quer fazer conosco?
Deus quer nos levar de aqueles que não nasceram de novo, de homens naturais, a serem homens espirituais. Ser um homem carnal é a normalidade. Esse homem carnal aqui são pessoas que nasceram de novo e já levam muito tempo caminhando, mas eles ainda vivem uma vida não dependendo do Senhor, não obedecendo a palavra e fazendo ainda o que quer. Você imagina o seu neném quando nasceu. Você às vezes sabia o que ele queria, mesmo ele não falando palavras inteligíveis. Pelo choro, pela maneira de espernear, você sabia o que a criança queria. Se estava a fralda molhada, ou queria mamar. Não é isso? Ele se comunicava com você. Nós podemos ser novinho convertido, mas é possível ter comunhão com Deus, da nossa estatura. E é um exercício até atingirmos a maturidade cristã. Agora o problema é sermos filhos de Deus e passarmos a crer em coisas que não tem nada a ver com a verdade. E no lugar de seguir o Senhor, nós passamos a seguir o nosso ego, a nossa carne, e fazer o que é de melhor para nós, e não para o Senhor. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude, nos dê graça, porque a obra de Deus é através do espírito do homem. E Satanás, sabendo disso, ele quer levar o homem a viver uma vida carnal, sem cultivar a comunhão com Deus, o discernimento, a obediência e comunhão uns com os outros na palavra. Aí no lugar de quebrantamento nós vamos estar cheios de autoritarismo e egoísta, e aí o inimigo vai ter vantagem entre nós. Que Deus nos ajude, nos dê graça, que cada um de nós possamos exercitar-nos. Amém? 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 Exercitar-nos, e nós vamos ver, irmãos, nossa mente sendo renovada, a palavra de Deus crescendo, para a gente poder avançar naquele propósito que Ele tem para nós em Cristo. Se o Senhor nos ajudar, semana que vem nós vamos dar continuidade. Quem puder, chega às 7h30, para a gente ter mais comunhão e ter um tempo de oração. Que o Senhor nos ajude. Amém?